Para sentar, irmãos. Amados, abramos agora a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4. Nós, irmãos, a partir desse culto e desse dia do Senhor, retomaremos a exposição de um dos livros que tem sido ordinariamente expostos. Porém, o livro de Mateus tem sido exposto aos terceiros domingos do mês, o restante desse mês de dezembro e parte, ou talvez todo o mês de janeiro, nós nos deteremos ordinária ou previsivelmente no Evangelho de Mateus. E nós vamos iniciar uma nova sessão, irmãos. Mas antes de começá-la, voltem comigo, por favor, e vai ser a leitura inicial em Mateus capítulo 4. Nós acabamos o Sermão da Montanha e vamos iniciar o capítulo 8, mas nós vamos voltar um pouco para Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, Deus triuno, Deus bendito, nós estamos diante da palavra que Tu mesmo inspiraste, diante das Tuas obras, Deus Filho, que Tu executaste quando estiveste conosco sobre a terra. Agora, Senhor, pedimos que esse mesmo Espírito que inspirou a Tua palavra ilumine-nos o entendimento de forma espiritual, para que compreendamos, Senhor, vejamos e experimentemos a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, vamos tentar voltar àquela prática da contagem das palavras nessa retomada do Evangelho. E a palavra que vocês vão contar é milagre, ou pode ser milagres, tá bom? Queridos, quando nós começamos a exposição do Evangelho de Mateus, nós vimos que o apóstolo Mateus, ele escreve com um objetivo. Ele, como cada evangelista, tem um objetivo específico e seleciona as narrativas e ordena elas na ordem específica para que cumpra o propósito que eles querem apresentar. Assim Mateus o faz. E o propósito de Mateus, e não é à toa que ele está posto logo após o fim do Antigo Testamento, é apresentar para aqueles que estavam abraçando a fé em Cristo, especialmente os judeus e muitos que ainda não haviam abraçado a fé em Cristo, que esse Cristo Jesus que eles estavam anunciando, esse Jesus de Nazaré, ele era o rei Messias prometido. Então toda a ênfase do Evangelho de Mateus é essa, é apresentar Jesus como aquele rei que foi prometido no Antigo Testamento, o rei do povo de Deus, o rei Messias. Ele começa então, Mateus do capítulo 1, apresentando a genealogia de Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então veja, Davi, aquele a quem Deus prometeu, um descendente que se assentaria no trono de Israel eternamente, esse descendente é Jesus. Então ele continua toda a narrativa do Evangelho até o capítulo 4, replicando e mostrando como que Cristo viveu perfeitamente a história do seu povo, a história de Israel. E não à toa, irmãos, ele escolhe momentos específicos da vida de Cristo, na sua infância, na sua juventude, até o início do seu ministério, que replicam a história de Israel, mostrando que ele viveu perfeitamente aquilo que o povo não viveu. Ele foi perfeito e viveu perfeitamente a nossa história, aquilo que nós deveríamos ter feito. E o capítulo 4, irmãos, ele encerra esse primeiro momento do Evangelho encaminhando um ponto que ele vai retomar no capítulo 8. Ele está apresentando Jesus como rei. E esse rei Messias do Antigo Testamento foi apresentado não apenas como um rei isolado, como era o caso de outros reis naquele contexto, mas ele, como Messias, possui o tríplice ofício. Ou seja, em Israel, nós tínhamos o ofício do rei,
o ofício do sacerdote e o ofício do profeta. E nenhum homem poderia aglutinar em si os três ofícios. Mas o Messias prometido, sim. Então, Mateus, ele conclui o capítulo 4 com esse texto que nós acabamos de ler, falando sobre o que Cristo fazia. Ele percorria a sinagoga e toda a Galileia, pregando nas sinagogas o evangelho. Então, o que Cristo primariamente fez foi pregar o evangelho. E também, aí Mateus introduz, curando a muitos. Ele fala de uma forma geral, as doenças e enfermidades entre o povo. Pregando e curando. Aí o que é que Mateus faz? Capítulo 5, 6 e 7, ele apresenta essa pregação de Cristo. Ele é o rei que é profeta. Ele é o rei perfeito que pode conduzir o seu povo com sabedoria nesse reino. Ele diz qual é a vontade de Deus, porque ele é o próprio Deus entre os homens. Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Aí capítulo 8 e 9 especificamente, Mateus introduz os milagres de Cristo. Mostrando que, especificamente, como nós veremos na próxima exposição, o aspecto do ofício de Cristo como rei sacerdote. Um rei sacerdote. Como isso, irmãos? Venha, por favor, para o Salmo 110. Como é que é isso? Salmo 110. E nós vamos ver especificamente isso no capítulo 8, na próxima semana, mas apenas introduzindo a questão. Salmo 110. O que é que o Salmo 110 nos expõe, irmãos? Expõe dois ofícios do Messias em uma mesma pessoa. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse texto aqui é comumente aplicado pelos apóstolos a Cristo. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor virá de Sião, sério do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo num dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. Veja, ele está apresentando aqui o ofício real. Esse Cristo é rei, cetro de justiça. Os inimigos dele vão ser pisados. Aí veja o versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, emergirá os reis. Ele julga entre as nações, enche-a de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na tormenta e passa de cabeça erguida. Esse é o Messias, irmãos. E ele apresenta o ofício de rei desse Messias. E percebe que no meio dessa profecia, dessa descrição desse Messias, que é rei poderoso, rei vitorioso, ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que Mateus vai fazer, irmãos, em Mateus capítulo 8 e 9 especificamente, e isso vai dar o tom de todo o restante do evangelho, é apresentar que esse Cristo que é rei, que eu estou apresentando a vocês desde o capítulo 1, ele também é profeta, capítulo 5, 6 e 7, e ele também é sacerdote, capítulo 8 e 9 em diante. Cristo é o rei, o profeta e o sacerdote do seu povo. Por que cada uma dessas coisas, irmãos? Porque no exercício de cada um desses ofícios, ele supre a nossa necessidade. Como rei, ele nos governa como aqueles que estavam rebeldes, ele nos subjuga. Aqueles que estavam soltos e expostos, ele nos protege, ele nos governa. Como profeta, ele revela a vontade de Deus para nós perfeitamente, porque ele é o próprio Deus encarnado, e quem quer conhecer o Pai, olha para Cristo. E como sacerdote, ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos consagra. Essa é a apresentação de Mateus, irmãos. Para nós, então, avançarmos no Evangelho de Mateus, queridos, é fundamental, então, a partir do Evangelho de Mateus e de outros textos, nós entendermos a doutrina bíblica dos milagres. O que vai acontecer aqui agora, irmãos, é uma série de descrição dos milagres e das obras de Cristo, dos milagres e das curas de Cristo, aquelas que ele operou. Então, nós devemos, para percorrer esse texto, estabelecer uma base bíblica, uma correta interpretação, a partir do próprio Evangelho de Mateus e de outros textos, do que são os milagres, e como nós devemos interpretá-los na Escritura Sagrada. Primeiro, então, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é: o que são os milagres? O que são
os milagres. Quando nós olhamos a maneira como a Escritura se refere aos milagres, irmãos, ela fala, por exemplo, em João capítulo 4, versículo 48, como sinais e prodígios, ou então como obras espetaculares, como obras extraordinárias, curas, milagres. É assim que a Escritura se refere, irmãos, aos milagres de Cristo. Eles são operações extraordinárias, fora do curso comum, fora do aspecto natural da criação. Ele opera na criação, mas fora da expectativa que se teria com a criação. Então nós temos vários exemplos disso. Quando o Senhor ele abre o mar vermelho, não se espera que ordinariamente um mar se abra ao meio, formando duas paredes, uma do lado da outra. Quando ele ressuscita mortos, não se espera que mortos sejam ressuscitados. Quando ele multiplica pães a partir de 2 pães e 3 peixinhos, não se espera esse tipo de coisa. Então, é fora do curso comum da natureza, mas operando na criação. Operando na criação. É importante, então, irmãos, quando nós nos aproximamos dos milagres de Cristo nos evangelhos e da Escritura como um todo, nós entendermos que eles foram reais e históricos. Ou nós poderíamos falar históricos factuais. Eles não são, irmãos, invenção da cabeça dos autores bíblicos. Eles não são, como alguns vão propor, não, veja, é porque Jesus tinha um conhecimento científico que era muito à frente da sua época e ele aplicou esse conhecimento, como os homens não sabiam dizer o que era aquilo, então atribuíram o poder de milagre, mas era apenas um conhecimento científico aplicado fora do tempo. Não é isso que a Escritura quer que nós entendamos, irmãos. Não é esse tipo de explicação. Como é que isso surge no coração de alguém? A Escritura apresenta os milagres como algo real. Eles foram reais. Eles foram factuais. Ocorreram no tempo e no espaço. Assim como eu e você estamos aqui agora, no dia 5 de dezembro, no dia do Senhor, nesse salão de culto, assim Cristo operou tais milagres. Agora, por que o coração do homem ele age assim? Por que o coração do homem, em seu ímpeto, ele procura justificativas para tudo, irmãos? Age assim, queridos, porque nós queremos o testemunho de tudo e de todos. Aceitamos o testemunho daqueles que se levantam sobre a sua própria autoridade, mas nós não aceitamos o testemunho de Deus. Ele disse na palavra. É o que o nosso coração faz? Procura explicações, não para compreender, não é isso, mas explicações para esvaziar o sentido do que está sendo descrito. Só pensa assim, irmãos, quem pressupõe a não existência do Senhor Deus. Só pensa assim quem quer abafar a existência do Senhor Deus. Ou então, quem dizendo que crê em Deus, na verdade, quer diminuir a glória desse Deus. E é daí que surge, irmãos, não apenas a negação dos milagres, mas surge a negação da divindade de Cristo, da encarnação dele, surge a negação da doutrina da criação, conforme ela é descrita na Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, não apenas em Gênesis 1 e 2. O que está pressuposto? Não é possível. Esse Deus não tem esse poder todo para fazer isso. É uma tentativa de igualar Deus a nós. É uma tentativa de estabelecer o Criador do universo, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele disse ao nada, e o nada obedeceu. Ele falou, haja luz e houve luz. Esse Deus que tem esse poder criacional, ele demanda de meios. Esse Deus que tem esse poder glorioso de trazer as coisas à existência pela palavra, ele demanda de eras, ele demanda de explicações científicas. O milagre, irmãos, é exatamente isso. É o Senhor irrompendo na história, operando no seu mundo criado. Ele mesmo estabeleceu as leis, mas ele, como legislador soberano, ele pode agir acima delas. Ele pode pará-las. Ele pode mudá-las para o seu fim naquela ocasião. Ele pode, irmãos,
Os milagres, portanto, queridos, ou melhor, quem rejeita os milagres, ou quem procura, tem esse ímpeto no coração, não conheceu o Deus que se revelou na Escritura Sagrada. O Deus que se revela na Escritura Sagrada, irmãos, é aquele que criou o mundo pela palavra do seu poder. É aquele que sustenta o mundo pela sua palavra, a doutrina da providência. E é aquele que, para manifestar a sua obra da redenção, irrompeu na história, agiu na história, contrário até mesmo à estrutura natural e o que seria ordinário. Os milagres, portanto, irmãos, são atos de Deus que indicam, vejam, dramaticamente, por meio de um drama, o poder do Senhor. O poder do Senhor. E aí, com isso, irmãos, vem uma pergunta muito importante, e ela vai ser fundamental para nós entendermos os milagres que vão seguir em Mateus. Para que são os milagres? Para que são? Para que o Senhor os faz? Qual o sentido deles? Qual a finalidade deles? Vem comigo, por favor, para João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. O Evangelho de João, irmãos, ele está estruturado depois de um grande prólogo, depois de uma grande introdução. Ele é estruturado em 7 grandes milagres, 7 grandes sinais, que João escolheu deliberadamente para apontar para um fato. E ele fala, então, com qual finalidade foi que ele escolheu esses 7 grandes milagres. Veja, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes milagres foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Explicitamente a Escritura nesse texto fala, irmãos, que os milagres, eles são e especificamente foram registrados para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Preste bem atenção nessa chave aqui, desse princípio de interpretação. Eles são para nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Agora venha para Hebreus, por favor, capítulo 2. O autor dos Hebreus nos dá mais um outro indicativo do para que são e foram os milagres operados por Cristo e pelos apóstolos, como seus discípulos. Hebreus 2, 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, isto é, os apóstolos, dando Deus, juntamente com eles, testemunho por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Qual é a segunda finalidade dos milagres? No Novo Testamento, o Senhor fala, é o próprio Deus dando testemunho. Estes que estão operando tais sinais são os meus apóstolos. Eu estou autenticando a pregação deles. Ainda, irmãos, venham para Atos, por favor. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. O apóstolo Pedro, pregando aos judeus, ele se vira para eles e diz, Atos, capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E ele continua. Além de testemunhar em favor da pregação dos apóstolos, o apóstolo Pedro fala, os milagres em Cristo eram o próprio Deus operando por meio dele, dando o seu testemunho, o seu aval. Este Cristo é o meu aprovado. Ele é aquele que eu estabeleci. E por último, irmãos,
Mateus capítulo 12, voltando para o Evangelho de Mateus, o próprio Cristo estabelece um princípio para nós entendermos os seus milagres. Versículo 27. Perdão, 28. Quando os fariseus acusam Cristo de expulsar demônios pelo poder do próprio demônio, o Senhor se confronta da seguinte forma. Versículo 27 e 28. Mateus 12, 27 e 28. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por que expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Os milagres, eles apontavam para o fato de que o reino de Deus havia chegado entre os homens. Tudo isso aqui, irmãos, ele pode ser resumido da seguinte forma. Os milagres, eles ocupam um propósito ou um papel revelacional. Revelar a Cristo, revelar a Deus aos homens. Isso aqui, irmãos, é fundamental de nós entendermos, porque muito engano, muito equívoco se tem sido propagado no meio evangélico, no meio romanista, no meio cristão, por uma má compreensão da doutrina dos milagres. Eles tinham primariamente um propósito revelacional. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor, o mesmo professor que já fez referência outras vezes, responsável por uma crise muito grande no meu coração. Ele dizia assim: se Jesus realmente fosse essa bondade toda que ele diz que ele não teria feito milagres só nos seus dias, ele estaria fazendo até hoje essas curas, curando todo mundo, todos os doentes. Ele não entendeu qual era o propósito dos milagres. Ele não entendeu qual era o propósito dos milagres. Ou então, o propósito dos milagres aqui, irmãos, registrados, veja, que de fato aconteceram, não é para que nós abramos a Escritura, então, e vendo que começa no capítulo 8, Jesus curou um leproso, então vamos fazer um culto de cura e libertação. Chama todos os doentes aqui para frente, porque diz na palavra que Jesus fez milagres, e nós então temos de fazer agora. Não é isso o propósito dos milagres. É muito mais profundo e glorioso. Essa é uma compreensão equivocada dessa doutrina, irmãos. O propósito revelacional, irmãos, é revelar o ser de Cristo, a obra de Cristo, quem Ele é. Cada milagre, irmãos, todas as vezes que nós nos aproximarmos de um milagre no Evangelho de Mateus ou de qualquer outro evangelho que você lê, pergunte-se o que acerca de Cristo esse milagre quer revelar. O que acerca da sua obra redentora esse milagre quer me ensinar. O que acerca de mim e do que o Senhor demanda de mim esse milagre quer revelar. Muito além do simplesmente, será que eu consigo ter essa mesma cura? É entender o que ele está revelando, irmãos. E não é a cura, veja, a maneira como os evangelhos lidam com os milagres e as curas, não é a cura pela cura por si só, ou o milagre por si só. É até mesmo a ordem dos milagres, irmãos. Quando nós formos entrar em Mateus capítulo 8, no próximo culto, no próximo dia do Senhor, nós vamos ver que começa com a cura de um leproso. Por quê? Começa com a cura de leproso. Ele emenda com a cura de um centurião, cuja atitude expressa uma fala de Cristo. Por que ele colocou nessa ordem? E depois a cura da sogra de Pedro, curada de uma febre. Depois a cura de endemoniado. E depois uma citação de Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Por quê? Mateus está nos mostrando algo sobre Cristo e sobre o ser de Deus muito mais glorioso do que simplesmente façamos um culto de cura e libertação. Muito mais profundo, irmãos. E isso é feito, queridos, isso é feito não simplesmente pela ordem por si só, mas muitas vezes pela ordem, como eu falei, pelo que é falado sobre aos que receberam o milagre, ou pelos que receberam o milagre. Cada elemento nos ensina algo acerca de Cristo, da sua obra, do seu ser, do que nós somos, do que nós precisamos. É assim que nós temos de nos aproximar do relato dos milagres, irmãos. Os milagres, então, queridos, significam verdades concernentes a Deus, a Cristo e a salvação que Ele nos oferece. E isso, irmãos, é ensinado, como eu falei, não apenas pela cura por si só, mas
como tudo na Escritura Sagrada não é o fato bruto, é o fato interpretado pelo próprio Deus, ele interpreta cada coisa. Em suma, alguns momentos, irmãos, o milagre vai nos revelar que Jesus é Deus, em outros vai nos revelar os seus ofícios, em outro vai nos mostrar que ele realmente é o Messias prometido, cada um na sua peculiaridade, compondo um grande quadro que coloca diante de nós não uma imagem desenhada e pintada da imaginação do homem, não isso, mas o grande quadro da revelação de Deus, expondo a nós o próprio Cristo que nos é revelado. Cada milagre, irmãos, é uma pincelada. Cada milagre é uma pincelada dessa tela que o Senhor está nos revelando acerca de quem Cristo é. Só que, irmãos, os milagres, como nós veremos imediatamente no capítulo 8, no próximo culto, eles não expõem apenas quem Cristo é e a sua obra. Ele também nos expõe. Ele também expõe a nós mesmos, irmãos. Quando nós passamos pela exposição do catecismo, e os irmãos que têm feito discipulado recentemente vão lembrar disso, o catecismo nos resume um ponto da Escritura dizendo assim: a que estado a queda reduziu toda a humanidade? A que estado foi que nós somos reduzidos? Nós somos criados num estado de inocência. Mas a que estado, então, a queda nos reduziu? Aí o catecismo fala, resume, a queda nos reduziu a um estado de pecado e miséria. E o que é estado de pecado? O estado de pecado é a corrupção original, o pecado original de Adão e tudo o que dela provém, os nossos próprios pecados hoje. E o que é o estado de miséria? Irmãos, estado de miséria é tudo o que é a miséria humana. Doença, fome, possessão demoníaca, injustiça social, dores, tudo, irmãos. Nós somos reduzidos à miséria. E aqui um parêntese, veja que coisa. Aí, como os crentes, eles se enganam e se iludem, querendo erradicar a miséria da humanidade por teorias políticas iníquas. Nós vamos acabar com a fome do mundo. Como? Pregando o evangelho para que os homens se convertam a Cristo e então, com as vidas transformadas, passem a ser justos e trabalharem com equidade? Não. Vamos abraçar uma política iníqua. Vamos erradicar o estado de miséria da humanidade. Isso é um esforço de autorredenção. O que os milagres vão nos mostrar é: Cristo é aquele que acaba com o nosso estado de pecado e o nosso estado de miséria. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele também levou sobre si a nossa miséria. A sua morte e a sua ressurreição paga-nos o pecado e livra-nos das misérias. De forma que quando nós somos ressuscitados com Ele, nós herdaremos não apenas um corpo sem pecado, mas um corpo sem misérias. É para isso, irmãos, que os milagres querem apontar. O distúrbio fundamental, irmãos, como por exemplo o Verne Poitras diz, o distúrbio fundamental do pecado é representado e pressuposto nos distúrbios secundários e menores das possessões demoníacas e das doenças. Em suma, é um argumento do menor para o maior. Cristo ele opera sobre as doenças, ele opera sobre possessões demoníacas, ele opera sobre a criação para nos levar para um fato maior. Veja, eu curo não apenas a doença entre vocês. Eu não estou aqui simplesmente agindo como um médico de uma forma geral. Eu estou mostrando para vocês que ao curar a sua miséria, eu sou aquele que cura o teu pecado. Você pensa que a tua doença é a tua maior miséria? Você pensa que o teu problema de saúde é o teu maior problema? Aí Cristo fala, não. O teu maior problema é o pecado. E eu opero sobre essas duas coisas. Não necessariamente, irmãos, para que nós esperemos agora, e então você vem aqui, então pastor, faça uma oração por mim e derrame cura sobre mim. Não. É para nos mostrar que a obra dele, completa, na consumação da história, vai fazer o que ele prometeu por palavras e por ações. Ele prometeu, ele vai fazer, irmãos. As curas também, irmãos, pressupõem que um padrão de normalidade
foi perdido. Quando Cristo cura, ele está dizendo o seguinte: vocês não são como vocês deveriam ser. Isso não é normal. Isso não é o que deveria ser. Foi perdido. Ao curar, ele também está dizendo: sou eu que restabeleço a normalidade. Deus, irmãos, por sua providência e bondade, mesmo sem os homens merecer, ele dispensa conhecimento, ele dispensa sabedoria. E nós podemos, por exemplo, desenvolver as ciências médicas. Nós temos aqui alguns irmãos da nossa igreja que são especialistas nessa área. E como isso é manifestação da bondade do Senhor, irmãos? Sem dúvida, sem dúvida. Ele dá essa capacidade. Mas Cristo, ele operou tais curas sem esses meios lícitos e justos. Ele operou, mostrando o seu poder para que nós percebêssemos: tem algo de errado e ele é que nos restaura, irmãos. A ausência dessa normalidade, então, irmãos, mostra que nós estamos vivendo em um mundo caído. Cada milagre, irmãos, cada cura, ela aponta, ela é um prenúncio do grande livramento que Cristo está prometendo. Eu vou repetir: cada milagre, cada cura, irmãos, não é para que nós olhemos para a Escritura Sagrada e então, pressupondo isso, possamos dizer que eu tenho um dom de cura e venham ser curados agora, porque o Evangelho consiste nisso. Não, nós estamos falando do propósito revelacional dessas coisas. O porquê que Cristo e os apóstolos foram dotados com tais coisas e para qual finalidade isso aconteceu. É para que nós entendêssemos, por meio dessas coisas, um prenúncio de um grande livramento. Cristo fez lá. Ele vai fazer quando ele voltar. O Cristo, então, irmãos, em cada milagre, nós veremos, é o protagonista de cada um deles. Novamente, é a maneira como alguns homens lidam com os milagres, fazem da cura e do milagre o grande protagonista. A coisa em si passa a ser mais exaltada do que aquele que a operou. De forma que, se você tem Jesus, se você não tem Jesus, se você está pregando o Cristo verdadeiro, se você não está pregando o Cristo verdadeiro, pouco importa. Tem milagre aqui. Tem cura aqui. Venha. Não é Cristo que é o protagonista. É a cura pela cura. Mas nas curas bíblicas e nos milagres bíblicos, não é a coisa em si que é um protagonista. Nós veremos no capítulo 8 ainda, por exemplo, Jesus parando a tempestade. A ênfase não caiu sobre o mar. A ênfase caiu: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Quem é este? Cristo é o protagonista, irmãos. De tal forma que, se nós pararmos para ver, tudo na vida de Cristo se deu com milagres. Desde o seu nascimento até a sua ressurreição, ele morreu, ele nasceu através de um milagre. Ele foi concebido por obra do Espírito, nasceu da Virgem Maria, carne da nossa carne, mas gerado de forma miraculosa. Qual é o meio ordinário de geração de um ser humano? A relação entre o homem e uma mulher, gameta masculino e gameta feminino. Cristo não teve essa estrutura natural, foi uma geração miraculosa. A entrada do nosso Senhor no mundo, irmãos, foi por meio de um milagre. A entrada de Cristo no mundo foi dizendo: eu vou romper com essa ordem em queda. Um milagre. O seu ministério cheio de milagres. A sua morte e a sua ressurreição, o que foi ela? Um milagre. Deus Pai ressuscitou Cristo milagrosamente, comunicando-nos, irmãos, derradeiramente a cura do nosso pecado e da nossa miséria, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Pela ressurreição, nós temos a cura do pecado. Ele ressuscitou para ser as primícias daqueles que dormem. Ele ressuscitou para a cura das nossas misérias. Um milagre, mostrando: eu sou aquele que curo vocês. É para isso, irmãos, que os milagres apontam. É exatamente para isso. É assim que nós devemos nos aproximar dos milagres. É nos maravilhando de Cristo, irmãos,
entendendo corretamente e rejeitando todo mau uso dos milagres, irmãos. Aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, então quer dizer que Deus não faz mais cura hoje? Deus não faz mais milagres? Veja, irmãos, dizer que Deus não faz mais milagres é desconsiderar, por exemplo, o maior de todos os milagres que um homem pode ver hoje. É um coração de pedra ser transformado num coração de carne. As pessoas, elas procuram milagres, alguém que está andando de muleta, largar as muletas e sair correndo. Alguém que é um paralítico, começar caminhando. Ah, que milagre grande! O maior de todos os milagres que os olhos de um homem podem ver é um coração de pedra ser transformado num coração de carne. E isso o Senhor faz continuamente. Agora, se nós estamos falando, irmãos, de dons para isso, de alguém portar, ter o poder de a qualquer momento, vem aqui que eu te curo. Não. A nossa profissão de fé estas coisas cessaram. E é exatamente a compreensão do propósito revelacional dos milagres e das curas é que nos dá essa possibilidade de professar dessa forma. Eles cessaram nesses termos. Deus não cura mais? Óbvio que sim. Desde o uso dos meios médicos que ele estabeleceu, os irmãos que são da área de saúde sabem como que em cada etapa de um procedimento médico, um pequeno erro é gravíssimo. Até a posição da perna de alguém durante uma cirurgia pode trazer consequências sérias para a vida da pessoa. A posição da perna. Então, sem dúvida, a providência do Senhor conduzindo as coisas é uma manifestação dele curar. Ele pode, inclusive, curar extraordinariamente, responder às nossas orações. Não é esse o ponto. O ponto é, ninguém mais tem o poder de cura tal qual Cristo e os apóstolos tiveram. Não tem como mais a gente marcar aqui na quarta-feira, quarta de cura, venha que vai dar certo. Está agendada a sua cura. Isso, sem dúvida alguma, é falsa profecia, irmãos. A compreensão dos milagres e das curas, conforme os evangelhos e as epístolas, está longe desse tipo de reunião, desse tipo de compreensão. E aí vem um alerta, irmãos. Cuidado. Venha comigo, por favor, para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Paulo está argumentando, irmãos, com essa igreja que estava abrindo espaço para falsos apóstolos que questionavam a apostolicidade do apóstolo Paulo, e Paulo então tem que estar o tempo todo com essa igreja argumentando que ele era um apóstolo verdadeiro. E aí vem, veja o versículo 11, a partir do versículo 11. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Veja bem, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando? Um dos sinais do apostolado, dos apóstolos que o Senhor separou, que continuaram a pregação e o estabelecimento da nova aliança após a sua ascensão, eram os milagres. Isso é para que nós entendamos, irmãos, que essa não é uma coisa genérica e solta, para que nós achemos que qualquer um é para ter. Era uma credencial dos apóstolos. Aí os apóstolos morrem. Os 2 apóstolos morreram, Deus os utilizou para estabelecer o restante da revelação da nova aliança, e aí vem os alertas que os próprios apóstolos deixaram com relação a milagres e curas pós a sua saída. Venham comigo, por favor, para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo falando do anticristo, de uma forma específica, aquilo que nós professamos como sendo o papado, ele fala isso aqui. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja bem,
com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Quem também faz sinais, prodígios e tem manifestação de poder dessa natureza? Quem usa isso para enganar? Satanás. Venha comigo para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 13 e 14. Vamos ver a partir do 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Fez com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os habitantes da terra, sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. Veja, quem está operando milagres? O texto continua, irmãos, Apocalipse 16, 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los a juntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. E Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofres. O que é isso aqui, irmãos? Qual é o alerta da Escritura Sagrada? O Senhor condena a incredulidade dos milagres que foram descritos na Escritura Sagrada por Ele, que foram feitos por Ele, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. O Senhor disse claramente que os milagres eram uma autenticação do apostolado, do ministério de Cristo sobre a terra. Mas coloca um alerta no que viria depois. Cuidado quando alguém se levantar dizendo: vejam os milagres que eu faço, vejam os prodígios que eu faço. Todos os relatos do que seria pós-era apostólica apontam para o uso dessas coisas feitas pelo próprio Satanás e pelos falsos profetas para enganar os homens. Particularmente 2 Timóteo, irmão, 2 Tessalonicenses que nós lemos, que faz referência ao papado. Como já tive a oportunidade de conversar com um rapaz que infelizmente apostatou da fé evangélica e se tornou romanista ou tentado ao romanismo. Nas conversas, em poucas conversas que eu tive com ele, ele falou assim: mas veja, Christopher, a estátua de Maria chorou lá na Espanha. Isso é um milagre. Enganado por falsos milagres. Assim, irmãos, ao nos aproximarmos dos milagres que nós vamos caminhar na epístola, no Evangelho de Mateus, nossa maior preocupação deve ser: Senhor, mostra-me quem Tu és. Revela a minha própria miséria. Mostra-me o que o Senhor demanda de mim. Assim, irmãos, quando nós entendermos isso, muito maior do que o milagre de uma doença que nós estejamos acometidos, nós veremos que muito maior do que o milagre de qualquer doença que nós estejamos acometidos é o milagre de o nosso coração ser guardado enquanto nós estamos passando pela doença. Isso é um grande milagre, irmãos. Muito maior, irmãos, do que qualquer doença ou milagre de uma doença é a conversão do nosso coração duro ao Senhor. Que nós nos aproximemos desses milagres assim, irmãos, querendo contemplar a glória de Cristo e sermos ensinados por eles, não com a expectativa de que nós vamos esperar que isso aconteça ou sermos enganados pelos falsos profetas, não, mas crendo, aqui Cristo nos será revelado. Amém. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por Tuas obras no nosso meio. Obrigado por aquilo que Tu fizeste, Senhor Jesus,
quando estivesse conosco, revelando-te a ti mesmo, o teu ser e a tua obra, Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Faz-nos, Senhor, compreender devida e corretamente a tua obra, revelada na Escritura Sagrada. Abençoa-nos nessa caminhada do Evangelho de Mateus, Senhor. Faz-nos crer nos teus milagres, conforme tu nos revelaste. Faz-nos guardar o nosso coração da incredulidade com relação à tua palavra. E guarda o nosso coração também, Senhor, do engano dos falsos profetas. Que nós creiamos que a maior necessidade do milagre que nós necessitamos é da nossa conversão e salvação da nossa alma. E em ti nós encontramos isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.